Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai ver mais algumas coisas sobre a parte de render. A gente vai ver como salvar uma configuração de render, que é algo importante para que a gente não precise, por exemplo, aquelas configurações básicas que a gente coloca em praticamente todas as configurações, né? Que a gente não precise ficar fazendo isso em todos os arquivos que a gente for mexer. Então a gente já pode deixar uma configuração salva e depois a gente só puxa ela, já vai estar tudo certinho, né, na configuração do render setup. A gente vai ver também o que é o V-Ray RT, que é o renderizador do V-Ray que utiliza a placa de vídeo, que seria utilizando o processamento. Ao invés dele fazer o processamento do render pelo processador, ele vai utilizar a placa de vídeo. E para isso a gente vai ter algumas questões em placa de vídeo aí que eu vou explicar na hora que for trabalhar com ele. E a gente tem também, isso aqui não é nem explicar, né, porque tá tudo escrito, né, que seria a nossa V-Ray Toolbar, onde a gente tem o acesso a todos os a grande parte dos comandos, né, que a gente tem aqui, a gente tem pela V-Ray Toolbar. Né, caso ela não esteja aparecendo, ó, clica fora, né, da barra da Main Toolbar aqui em cima, vai ser essa daqui, ó, V-Ray Toolbar. E aí ela vai abrir e coloca ela no canto, se ela já não vier. E aí a gente tem, né, renderizar, mostrar o frame buffer. A gente tem essa parte também aqui, ó, render settings, né, que seria a configuração do render. E a gente tem aqui esse V-Ray Quick Settings, que seriam configurações prontas do V-Ray, sem a gente precisar entrar no render setup. Então a gente tem configurações prontas para exterior, para interior, para a parte de VFX, né, parte de efeitos, e para a parte de iluminação de estúdio, né, produto, tal, esse tipo de coisa. Então observa que a gente clicando, ele vai modificando aqui, né, por exemplo, ó, na parte de exterior, ele entra aqui com Brute Force com subdiv 8, Light Bounces 3, ele entra com Brute Force mais Brute Force, o Shading Rate, a qualidade do anti-aliasing, mínimo, máximo e o Noise Threshold, né, o tipo lá Bucket, e a gente pode mexer isso daqui, né, ó. Por exemplo, aqui a gente está com qualidade 0 no GI, a gente pode ir, por exemplo, a qualidade 100 do GI seria um Brute Force com 64. Qualidade dos nossos shadings, a gente pode ir, ó, o Shading Rate até 64 também. Qualidade do nosso anti-aliasing, a gente pode ir 2,25, que é o que ele considera 100%. Então por aqui eu não costumo utilizar, tá? Não vejo, eu prefiro fazer a configuração mesmo. Mas vocês podem dar uma testada, né? A gente tem aqui os tipos, né, então. Eu vou colocar uma luz aqui só para a gente fazer uns testes. Vou pôr só uma V-Ray Light na janela mesmo. Eu deixei aqui duas telas de propósito, tá? Para eu poder mostrar a parte do V-Ray RT depois. Para ficar um pouquinho melhor para vocês visualizarem. Mas eu vou explicar como abre ele numa janela separada e como abre ele aqui direto na viewport. Então vou colocar aqui, vou colocar o multiplier como 2, só para a gente fazer um teste ali nesses quick settings aqui. Então vamos lá, ó. Exterior, vamos dar o render. Então ele está com uma qualidade baixa, né? Ele está com Brute Force com 8, Shading Rate com 3, e o anti-aliasing com 1 e 2 e o Noise Threshold 0.05. Então a gente sabe que isso daí é uma qualidade de render baixa. E nada rápido também o render, né? Mas ele está fazendo um cálculo aqui, ó, de Brute Force mais Brute Force. Então seria, vamos dizer assim, a configuração do GI mais
forte, né, mais demorada que tem, porém aqui daria uma melhor qualidade, né, seria uma coisa bem precisa o cálculo mesmo, só que fica bem complicado pra gente trabalhar com brute force mais brute force, né, com computadores normais, eu digo, né, se tiver uma máquina com vários processadores, tal, Xeon, tal, esse tipo de coisa, né, ou uma render farm, utilizando vários processadores ao mesmo tempo, é legal. Para interior, ele já está utilizando o Irradiance Map, né, que é o normal Irradiance Map mais Light Cache. Então ele está utilizando o Irradiance Map com Very Low, com subdivs 30, e o Light Cache com subdivs 50, com o Prefilter 40 e o Retrace 2. Shading Rate está 2 e o Anti-Aliasing está 1,8, com o Noise Threshold 0.005. Então aqui a gente já vai ter uma qualidade de render melhor do que aquela que foi colocada ali no exterior, né? Observa que já dá uma boa diferença já em tudo, né? Tempo de render vai ser mais ou menos a mesma coisa, pelo que dá pra ver aqui. Mas observem que a gente consegue, né, com os testes que a gente estava fazendo antes, a gente consegue fazer uma configuração de render que é mais rápida do que essa daí que ele dá, e com a mesma qualidade, e às vezes com a qualidade até melhor, a gente consegue melhorar bastante esse tempo de render. Então por isso que eu já não acho muito válido utilizar esses Quick Settings. É bom mais para curiosidade mesmo, né? E se você, e aqui a gente pode mexer também, né? Dá para regular isso daqui para ir mais rápido. Depois a parte de VFX, o que acontece? O GI é desligado, não tem GI, Shading Rate 2 e o AA 1.8.005. Vamos dar o render. O que vai acontecer agora? Como a gente não tem o GI, a gente vai ter só a luz lá vindo, só que sem a iluminação global na cena. Então a gente já vai modificar bastante, né? Não sei explicar por que no VFX o GI está desligado, né? Eu não trabalho com VFX, então não sei se realmente é dessa maneira que funciona. Acredito que sim, porque senão não ia estar, né, num Quick Settings o GI desligado. O que está fazendo demorar o render aqui, né, em praticamente todos eles, menos o exterior, é o lance do AA, né, do Anti-Aliasing, que está com Noise Threshold de 0.005 e o mínimo e o máximo de 1,8. Então dessa maneira a gente tem uma qualidade quase que média, né, de Anti-Aliasing. A gente ainda tem essa parte aqui ainda não tão boa, só que mesmo assim já dá uma boa segurada no Anti-Aliasing, no render, né? Ok, vou cancelar aqui. E o último, que é o Studio, que ele tá com Brute Force mais Light Cache, que é uma configuração legal para se utilizar. Ele tá com Brute Force 8, Light Cache 500, Prefilter 40, Retrace 2. Shading Rate continua 2, 1 e 8 no Anti-Aliasing. O que acaba fazendo, né, um pouquinho de demora no render também por conta disso. Por conta ali do GI e do Shading Quality, não, né? E aí a gente está trabalhando só com a luz da janela mesmo, né? Mas aí a gente já volta a ter o GI. Mas então, isso daí seria os Quick Settings do V-Ray, né? Configurações rápidas aí, já prontas, né, para vocês utilizarem. Eu não recomendo, né, utilizar configuração pronta. Eu prefiro montar a configuração como a gente vem fazendo e salvar. Mas, né, fica aqui. A gente diminui aqui, por exemplo, 1 e 2. Vamos ver como o render já vai ser mais rápido. Né?
Já fica já. Então o que mais está segurando o render é o anti-aliasing. Só que diminuindo a gente já ganha um bom noise na cena. Só que aí a gente pode, só para fazer um teste, utilizar o denoiser, por exemplo. Só para a gente ver com essa qualidade o que o denoiser vai fazer. Então vou adicionar o denoiser aqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Como a gente está com um noise bem forte na cena, vamos ver a influência mesmo do denoiser nisso daqui. Lembrando que usando o denoiser, depois do render da cena, aí ele vai passar o denoiser. Denoising RGB Color. Ok. Então, observa, ó, a santidade, né? Que é o denoiser. Ele realmente limpa praticamente todo o noise da cena, né? Ou seja, a gente pode utilizar um render realmente com uma qualidade baixa para um render rápido, utilizar o denoiser e acabou o problema, né? Só toma cuidado com o denoiser para ele não fazer com que os objetos percam a definição. Senão pode ser que tenha algum problema, né? Lembra que o denoiser cria todos esses daqui, né? Deixa eu ver passando aqui. O noise level, então ele pega o que tem de noise. Então vai ter tudo isso daqui. Só que lá no Photoshop, como eu tinha mostrado, vocês podem utilizar só o denoiser mesmo. Aqui é que ele pega e dá o denoise em todos os canais, né, que a gente tiver de render. Ok. Então isso daqui seria os nossos Quick Settings para a gente poder ter configurações rápidas, né? Ok. Continuando aqui na nossa barra, a gente tem o Light Lister, que a gente já viu. A gente tem a criação da câmera, da Physical Cam, da Dome Câmera, que a gente não utiliza, Stereoscopic Camera Helper, a gente também não utiliza. Aí vem a parte de luz, né? A Plane, a Dome, a Sphere, a Mesh, a IES, a Sun e a Ambient Light. E depois vem algumas coisas que a gente vai ver mais pra frente um pouquinho, que seria o Proxy, né? Esse Metaball, que não faz diferença pra gente, V-Ray Plane, Displacement, V-Ray Fur, Hair Farm, Ornatrix, material, né, do V-Ray, e a biblioteca MAT, né, VR MAT do V-Ray também, e o registro dos menus. Então aqui são só, né, maneiras da gente fazer as mesmas coisas que a gente fez por aqui, né, pelo painel aqui. A única coisa nova mesmo seria o Quick Settings para vocês verem essas configurações que a gente tem. Então agora a gente vai fazer o esquema de como salvar uma configuração de render. Então a gente tem aqui a configuração do render. Eu vou resetar ela para poder mexer e fazer de novo, né? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou no Assign Render, escolho lá qualquer um, tipo Default, e volto para o Advanced 3.4. Ok. Então como a gente vai fazer? Primeiro eu vou alterar as coisas. Geralmente assim, seria legal vocês terem pelo menos duas configurações, né? Ou quantas vocês quiserem, né? Eu costumo trabalhar com 3 configurações, só que eu acabo utilizando as 2 primeiras e depois eu altero essa segunda, mas deixo salvo a terceira. Que seriam aquelas 3 maneiras, né, que eu costumo trabalhar. A de trabalho, a de prévia e a de imagem final. Então se vocês tiverem uma de cada dessa,
facilita, mas da prévia para final, como eu não mexo muita coisa, às vezes fica mais fácil mesmo já fazer direto por ela, ao invés de mudar. Mas vocês podem ter quantas configurações vocês quiserem, tá? Pode ter configuração com Progressive, configuração com Bucket, pode ter configuração com Brute Force Light Cache, configuração com Radiance Map Light Cache, tanto faz. O importante aqui é a gente aprender como salva. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma configuração aqui, normal, então Bucket. Vou deixar todos aqui como Expert para a gente poder visualizar tudo. Vou colocar como se fosse uma configuração mais ou menos para a gente poder visualizar. Minimum Shading Rate 3. O Filter, né? Quando utilizo, eu uso o Sync Filter com 3. 1 e 3 aqui, 0,01, beleza. Global DMC, vou deixar como tá. Color Mapping, linear. Subpixel. Vou deixar o Use Local Subdivs ligado aqui para eu poder alterar os subdivs das coisas. Client Output. Environment eu vou deixar desligado, porque aí eu ligo, né? Senão, tipo assim, eu ligo o Environment aqui e às vezes ou a cor, ou um HDRI, ou uma Sky. Aí toda vez que eu puxar essa configuração vai estar desse jeito. E aí eu não sei se eu vou utilizar alguma coisa aqui, né? Tanto aqui quanto no Reflection. Então eu deixo sem nada aqui. Se eu for utilizar, eu utilizo independente para cada cena. As configurações que eu costumo colocar nessa que eu salvo são configurações que eu vou utilizar em todas, né? Coisas que eu posso alterar de um para outra e eu deixo sem nada. Ok, então nessa parte aqui seria isso. Nada mais. No GI, vou deixar o Radiance Map Light Cache, 0,9 no meu Light Cache, para trazer um pouquinho de contraste, sem Ambient Occlusion. Eu vou até mostrar um negócio no Ambient Occlusion aqui nessa cena para vocês verem melhor o lance de como fica borrado, né, o encontro de quinas, tal, essas coisas, por que não é legal. Mas deixa eu terminar isso aqui primeiro. Vou deixar no Low, vou deixar 20/20 e não mexo mais nada. Light Cache eu vou deixar 200. É uma configuração bem baixa, né? Sample Size normal, Retrace. Vou tirar o Pre-Filter, vou deixar só o Gloss Erase. Settings. Vou pôr lá os 22.000. Vocês veem aí, né? A quantidade de memória tira 2. E vou tirar o log lá. Aquela caixinha do log. Ok. Vou só dar um render aqui para ver. Se tá na velocidade que eu quero. No caso aqui o denoiser está ligado, então eu vou desligar ele antes de salvar a configuração do render para não ter esse denoiser toda vez calculando quando eu renderizar, tá? Observa que está com pouco noise, né? Perto do que estava aquela configuração mais básica que a gente viu. Tá melhor a parte de noise e tá apresentável para a gente visualizar e o tempo de render tá legal. Vamos só conferir aqui, ó, observa, né? Aí a gente começa a ver o noise, né? Como tira mesmo. Né? Mas para a configuração do render eu vou deixar desligado isso daqui para não afetar no meu tempo de render e nem sempre eu vou utilizar. Se eu for, a hora que eu for utilizar o denoiser vai ser a hora que eu vou fazer o render final, né, ou da prévia que seja, para poder salvar. Então no Render Elements eu vou deletar o meu denoiser. Ok. Então estaria pronta a minha configuração. Como que a gente vai salvar isso? A gente vai, depois de tudo feitinho, certinho, aqui em Preset, né, na aba Common Preset. E aí a gente tem algumas configurações, alguns presets que já vêm, né, com o Max. Então a gente tem presets com Scanline, que é o render normal do Max, nativo. E a gente tem presets com o Mental Array, que também vem junto com o Max. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai aqui em Save Preset e a gente vai salvar essa configuração. Eu vou salvar já direto aqui mesmo na pasta Render Presets que ele indica. Vou colocar aqui como V-Ray
tanto faz o nome, tá? Preview 01. Ele vai salvar como um render present file, save. Ele vai abrir essa caixinha perguntando o que eu quero que salve, ou seja, quais são as abas, ó. O common, que é do Max, né, essa parte. Vou deixar salvo, depois eu só vou... Se bem que assim, ó, o common eu não vou salvar, porque eu vou ter que alterar a resolução. E aí toda vez ele vai vir com essa resolução de 850 por 850. Então não vou salvar o common. A parte de effects, eu não mexi, né, não coloquei nada de efeitos, nada. Parte de environment da cena, também não mexi, mas vou deixar aqui salvo. O render elements, né, o que a gente colocar lá. E a parte do V-Ray Advanced 3.40.01, que seria a aba V-Ray GI Settings. Na real, eu poderia salvar só isso aqui, né, que é o que me interessa. Porque o Elements eu não estou usando e o Environment não estou usando. Nem o Effects, nem o Common. Então, ok. Vou salvar aqui só o Advanced. Se vocês tiverem tipo coisas no environment, tal, esse tipo de coisa, ou elementos que vocês querem salvar sempre, deixa selecionado. Vou selecionar só esse e vou dar um save. Ok. Então tá aqui agora o Present V-Ray Preview 01. Como que eu sei se deu certo? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse arquivo aqui de novo. Eu vou salvar ele só para já ter essa luz aqui. Vou abrir o arquivo de novo. Vou lá na minha configuração do render, ó, e ele tá configuração do Max, né, que eu deixei ativa aqui no Assign Render, antes, né, de salvar. Aí eu vou vir aqui no Preset, e ele vai estar aqui, ó, V-Ray Preview 01. Se porventura vocês criarem vários, vamos supor, e às vezes não tiver ali aqui, é só ir no Load Preset, que ele vai abrir a caixa e vocês vão ter lá o arquivo para puxar, tá? Então eu vou pegar aqui V-Ray Preview 1, ele mostra o que eu salvei, foi só a parte do V-Ray, vou dar meu load. E aí tá aqui, ó, bucket 3, 1 e 3, tá? Exatamente a configuração que eu deixei salva. Ok. Então essa é a maneira da gente salvar a configuração de render. Então vocês podem ter várias configurações salvas, tá? E aí eu vou falar agora um pouquinho do Ambient Occlusion. Aqui na nossa aba GI, né? Vou mostrar o que acontece e que não deve acontecer. Por enquanto eu vou só ligar ele, né? Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com o valor padrão que ele traz aqui. E aí a gente vai dar uma olhadinha. Aí acho que já dá para ter uma ideia se ele está forçando muito. Já. Observe então aqui todas as superfícies de contato. Apareceu essa linha forte aqui, ó. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o V-Ray Toon, né, que eu deixei ligado. Depois eu vou explicar ele ainda, mas eu vou desligar ele para a gente poder ver. Senão ele vai acabar marcando mais. Vou dar o render só com o Ambient Occlusion para vocês verem essa marca, né? Vai ficar um pouco menos forte do que estava. Ela fica mais esfumaciada, vamos dizer, né? Então assim, em algumas partes fica legal fazer isso. Tipo aqui no travesseiro, nesse lençol aqui, alguns detalhes, né? Agora a gente observa em quinas de parede ou quina aqui do móvel que fica uma linha muito forte marcada. Então tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer, porque na realidade isso não existe, acaba ficando um efeito muito marcadão, né? A gente tinha visto de outra maneira, mas agora num ambiente mais prático assim a gente consegue visualizar melhor. Então, por isso que eu falo que é legal diminuir, se for utilizar aqui direto, né? Diminuir esses valores, por exemplo, 0,4, 0,04 e o subdivs 16, vamos supor. E aí vamos dar um render para ver se melhora.
Ficar um pouquinho assim essa superfície de contato eu acho bacana, mas não pode exagerar. Ó, já deu uma boa suavizada. Talvez é que depois vai ter cor, esse tipo de coisa na cena, então acaba sumindo um pouquinho, né? Mas estaria aqui, na minha opinião, numa qualidade aceitável. Talvez um pouquinho menos para não marcar tanto. Mas sempre se for utilizar assim, toma cuidado. Depois, quando a gente estiver trabalhando os materiais, eu vou explicar como fazer o canal, né? Que seria o elemento do Ambient Occlusion para utilizar lá na pós-produção. De uma outra maneira, né? Do que a gente fez. Ok. Então, isso daí seria toda a nossa parte de render. Por último, nessa aula, eu vou falar sobre o V-Ray RT, que é o renderizador do V-Ray que utiliza a placa de vídeo. Então, para isso, o que é importante a sua placa de vídeo ter? Quanto mais CUDA cores ela tiver, melhor. Então, a gente tem duas linhas de placa de vídeo que são indicadas pelo fabricante para ser utilizadas no Max e no V-Ray, que são as placas da NVIDIA. Né? Placas da AMD não são recomendadas, elas vão funcionar, lógico, mas não são recomendadas pela Autodesk, pela Chaos Group, etc. Então, a gente vai ter duas linhas, vai ter a linha Quadro e a linha GTX. A linha Quadro são placas profissionais de 3D, né, que tem uma durabilidade muito maior, elas têm uma arquitetura própria para esse tipo de trabalho. Elas vão ajudar na manipulação de viewport, vai ficar bem mais leve, não esquenta praticamente, gasta muito menos energia. E a gente tem as GTX, que são as placas de vídeo para a linha de games, né? De jogos. Então elas têm um número de CUDA cores bem alto, né? Tem placas aí, eu não vou falar nem modelos de placa, porque eu posso falar modelos aqui e você assistir essa aula daqui a um tempo já ter saído uma linha nova. Então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre placa de vídeo, pode falar direto comigo que eu vejo o que tem no momento, né? Então elas esquentam, elas não têm uma durabilidade tão longa, né? Elas são próprias para jogos. Então aqui no Max a gente utiliza as GTX hoje, né? Depois da versão 2012 do Max, que mudou a viewport, né? A leitura da viewport para Nitros, ficou bem mais rápido. Então a gente praticamente não vê tanta diferença entre a Quadro e a GTX. Eu utilizo a Quadro hoje aqui, a K4200, que ela tem 4 GB, ela tem, eu não lembro a quantidade de CUDA cores dela, porque eu praticamente não uso, né? Eu não uso nenhum render por placa de vídeo, nem o RT, nem o Octane, nada. Então, para mim não faz tanta diferença o lance de CUDA cores. Se porventura um dia eu começar a trabalhar também com renderizadores por GPU, aí provavelmente eu vá investir numa GTX, que até por sinal é bem mais em conta do que uma Quadro dessa. Eu vou investir numa GTX com uma quantidade legal de CUDA cores para poder fazer esse trabalho. Então, ok. No nosso V-Ray RT, a gente tem duas opções. Ele vai fazer o render em tempo real, tá? Seria isso. Todas as modificações que a gente for fazendo, automaticamente ele vai fazendo. E aí a gente tem a opção de fazer isso aqui na viewport, ou a gente pode abrir uma nova janela. Eu recomendo fazer na viewport, porque já fica mais fácil, né? Por isso que eu dividi em duas, porque aí aqui eu vou trocando entre front, left e top, e aqui eu vou visualizando já o que está acontecendo. E a gente pode trabalhar tanto pela CPU quanto pela GPU. Então, por exemplo, como a gente vai mudar isso? Uma maneira no Assign Render, Production, tá aqui, V-Ray Advanced, a gente mudar para o RT. Se eu colocar o RT na produção, então eu tenho aqui o RT. Aqui a gente tem configurações do V-Ray RT, que eu praticamente não mexo nada disso daqui, tá? Deixa no padrão. E a gente tem aqui, ó, tipo de engine. A gente tem
a CPU e a gente tem o CUDA. Se a sua placa de vídeo, que é muito difícil hoje em dia, né, não tiver CUDA Cores, não vai ter essa opção. Então, eu vou deixar em CPU primeiro. Aqui embaixo a gente tem as configurações do render. Né, a gente não tem todas as configurações, tá? Vou deixar padrão da maneira que tá. Observa que ele vai carregar, né? Essa daqui ainda não é a maneira que a gente vai trabalhar mesmo, tá? Ele vai carregar isso daí e tá aqui, carregando a nossa cena. Por hora ele está utilizando a CPU. Tá? E ele está numa janela fora, né? Aqui do nosso... no frame buffer, né? No caso. Observa que eu não estou vendo vantagem, né? Dessa maneira. E me parece que ele está bem mais claro do que deveria estar. Mas eu vou deixar ele ir para a gente poder ver. Então ele está fazendo o pré-filter do Light Cache. E depois ele já vai direto para o render. E aí ele vai fazendo o que? Ele vai limpando a imagem aqui. E fica dessa maneira. Vou cancelar. Depois a gente tem a opção aqui então de mudar para GPU, né? Que seria CUDA. Ok. Não mexo também em configurações. Vamos dar o render de novo. Agora ele vai utilizar a placa de vídeo. Mas ainda fazendo todo o processo do cálculo de render normal. Depois disso aqui a gente vai colocar ele no Active Shade da cena, que é onde a gente vai, né, trabalhar. E aí eu vou mexer. O computador vai ficar um pouco lento, né? Porque além de eu estar trabalhando com a placa de vídeo, eu estou fazendo a gravação ao mesmo tempo. Então, ele vai ficar meio esquisito, né? Mas a placa de vídeo ela é bem mais rápida, né? Para limpar a imagem, para fazer os cálculos todos, do que o processador, porque ele tem... A placa de vídeo tem muito mais processadores, né? Núcleos de processamento do que o processador. E aí no caso a gente teria que esperar limpar a imagem e tal, salvar, fazer o que vocês quiserem da mesma maneira, né, que a gente faz. E agora a gente vai trabalhar aqui na Viewport. A gente tem a opção aqui, tá, de ligar Active Shade Mode. E aí se eu, né, der o render agora, mudo aqui para CUDA, clicar no Active Shade, ele vai criar o meu Active Shade aqui, ó. Observa que bem, mas de uma maneira diferente, né? Aquilo lá que eu fiz foi só para dar o render. Agora aqui a gente cria esse Active Shade. E agora que começa, vai ficar lento o meu computador. Qualquer alteração que eu fizer agora, automaticamente ele vai fazer lá, ó. Então, por exemplo, peguei minha câmera, vou movimentar minha câmera para cá. Observa que ele já vai fazendo aqui ao mesmo tempo. Vou pegar a minha luz, por exemplo. Vou trazer a câmera de volta aqui. Isso aqui fazendo em uma janela diferente, tá? Fica muito ruim de eu mexer. Ele não costuma ser lento desse jeito, tá? É que eu tô renderizando e gravando. Então ele dá uma segurada. Mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder aqui. Então, qualquer alteração que vocês fizerem, ele automaticamente vai fazendo nessa janela fora. O ruim é que fica essa janela aparecendo aqui, né? Então, seria mais fácil a gente trabalhar aqui na Viewport. Mas, por hora, né, vou mostrando aqui o que está acontecendo. E depois a gente vai fazer direto na Viewport. Então eu posso ir aumentando aqui intensidades, ó, e automaticamente vou vendo o que está acontecendo.
exemplo, 5. Vai dar esse aviso de cor aqui, vou deixar do jeito que tá mesmo. Eu já vou terminar aqui. Então, ó, todas as alterações, automaticamente ele vai fazendo, vai limpando ali a cena, e aí vocês vão podendo já, em tempo real, visualizando o que está acontecendo, né? É legal para fazer enquadramento de câmera, né? A gente já vai mexendo, já vai vendo como tá, vai colocando a luz, já vai trabalhando. É bem bacana. Vou fechar aqui. Vou voltar aqui na configuração do render. Vou voltar no Production. RT. E aí a gente vai agora ver aonde coloca aqui, né? Nessa tela. Então a gente viu para fazer um render normal, que não é a função dele, tá? Que foi a primeira opção. A segunda opção que foi essa, que é abrir ele como um Active Shade num Frame Buffer, né? No Frame Buffer do V-Ray. E aí ele fica solto ali. E a última opção, que no caso aqui a gente poderia tanto estar com as 4 viewports e escolher a viewport que vai ser ele, né? Eu poderia ter as 4 viewports, ter top e front aqui, por exemplo. Aqui ter câmera e aqui ter Active Shade, vamos supor. Né? Aí vai do gosto. Eu deixei maior aqui para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. E depois a gente vem aqui no V-Ray Physical Camera, clica, né, com o botão esquerdo nele, Extended Viewports, Active Shade. E aí a gente clica aqui. Vou minimizar aqui, ó. Então automaticamente ele cria nessa parte o nosso Active Shade. Depois é o mesmo esquema, né? A gente pode trabalhar o que for, câmera, luz, materiais, né? Eu posso ir trocando materiais, por exemplo, que ele vai fazendo ali para mim. Vou mostrar aqui só um para a gente fazer um teste, ó. Por exemplo, se eu pegar, sei lá, o armário. Esse armário aqui, abro o editor de materiais. Vou pegar um slot novo aqui. Eu vou só colocar uma cor só para a gente ver essa alteração. Ele vai ficando bem lento aqui por causa da gravação. É até ruim de mexer, mas vou aplicar. E aí a gente vai ver que ele já aplica, né, naquela parte. Se, assim, para fazer testes, né, para ir visualizando como tá ficando, é bem legal, né? Porque a gente vai já vendo, tipo, se eu adiciono reflexos, tal, a gente já vai vendo isso em tempo real, né? Só para mostrar, mas não precisem se preocupar ainda com isso. A gente já vai ver que já dá para ver reflexos, né, nessa parte aqui, principalmente. Então é meio que nessa maneira que trabalha o RT, né? Todas as modificações já vão fazendo ali. Tem muitas coisas, já melhorou demais já, né, a versão para essa versão do 3.4. Eu não me lembro de cabeça, tá, do que ele não suporta, o que não aparece ainda no render. Mas eu acredito que alguns plugins, algumas coisas, talvez, se for o caso de usar, não vai aparecer aqui no render. Então é meio... tem certas coisas que ainda não funcionam nele, né? Por isso que... Mas tem algumas animações no YouTube mostrando animações feitas com o RT que são fantásticas, né? Então é questão de ter um computador com placas de vídeo, né? Fazer um computador com 2, 3, 4 placas de vídeo para fazer esse tipo de render, porque com uma só dependendo, né, da cena, é bem complicado, né? Mas é isso daí. V-Ray RT é dessa maneira que a gente vai trabalhar com ele, tá? E a questão
de vocês verem se acha, né, interessante esse trabalho. Depende muito do computador de vocês, né? Se vocês tiverem um computador com uma placa de vídeo talvez antiga ou algo meio fraco, acaba ficando meio que inviável, né, o trabalho com o VRT, porque vai realmente demorar demais. Até, tipo, ele demora um bom tanto aqui para limpar realmente a imagem, para ficar numa qualidade que dê pra gente salvar. Né? Apesar da quadro ela ter uma quantidade, assim, média, né? Média de CUDA cores, observa que é bem demorado, né? Teria que ficar esperando aqui um bom tempo para ele limpar realmente essa imagem para eu poder salvar. Então não é uma ferramenta assim tranquila para a gente usar no dia a dia, tá? Ele vai acabar pesando um pouquinho aí e vai desanimar. Tá joia? Então esses daí são esses últimos assuntos dessa parte. A partir da próxima aula a gente vai começar a ver a parte de materiais, trabalhar, né, conhecer a teoria dos materiais e depois a gente vai ver a parte um pouco prática, né, de alguns tipos de materiais, pelo menos os materiais assim básicos, né, os materiais que a gente mais vai utilizar. Então eu vou passar mais ou menos algumas ideias de como criar. Mas antes a gente vai ver a teoria, né, ver o que cada um desses materiais faz, e tem muitos ali que a gente nunca vai usar, então não tem motivo, né, da gente ficar perdendo tempo também com coisas que não vão ser utilizadas. Para a gente fechar, tá, isso daqui, só para eu passar, a gente clica com o botão direito e a gente tem a opção Close, tá? Clicou aqui no Close, aí ele vai fechar o RT. Tá joia? Então, próxima aula a gente continua vendo a parte de materiais, que seria, no caso, assim, a última parte, né? Depois a gente tem algumas coisas de efeitos, tal, mas o dia a dia mesmo que a gente mais vai usar, a gente fecha o ciclo. Então, bons estudos, até a próxima aula, tchau!